capítulo, o Shar HaRachamim, o portão, o capítulo da misericórdia. Então a gente vai ver que esse é um dos traços que mais a gente pode, através dele, se conectar com Hashem. Por quê? Porque tem uma regra espiritual. Quando você se comporta como Hashem, você se conecta com ele. Quando você se comporta o contrário de Hashem, você se desconecta dele. Então, a gente vai ver que essa é uma das características mais importantes, né, mais ressaltadas na forma como Deus ele vai conduzindo o mundo, é justamente Arachamim, essa misericórdia. Então ele fala o seguinte: Arachamim Zot Amidahi Meshubahat Meod. Esse é um traço de caráter muito importante e que por isso a gente precisa desenvolver. Vehi Achat Mishlosh Esremidot a Meyuchasot Lakadosh Baruch Hu. E é uma das 13 midot que estão associadas a Deus, que dirtiv Rahum Vechanun, que Deus ele é misericordioso e ele é benevolente. São características que são muito presentes, que nos atos de Deus a gente percebe muito esse traço de caráter. Vekol ma sheyuchal adam leitnaeg ba itnaeg veishtadel. Tudo que a gente puder se comportar com misericórdia, se comporta e começa a se esforçar para que isso vire parte da tua natureza. Quer dizer, que a misericórdia seja normal na nossa tomada de decisões no dia a dia. O Kmosh Adam Rotze Sheirahamu Alav Beshat Sorko Ken Raui Lo Sheirachem Al Mishet Starech. E da mesma maneira que você gostaria que as pessoas fossem misericordiosas quando você precisa de alguma coisa, então também seja misericordioso quando as outras pessoas elas estão necessitadas. Isso é verdade que tem dois sentidos. Primeiro, em relação às pessoas, a gente falou isso um pouquinho no amor. Quando você começa a amar as pessoas e se comportar com as pessoas de uma maneira que você se importa com elas, você cuida delas, você vai, quando alguém precisa, você vai ajudar. No momento que você precisar, essa ajuda toda ela vai voltar. Então, se você é misericordioso com os outros, então, no final das contas, as pessoas também vão ser misericordiosos com a gente quando a gente precisar. Então, o que a gente está falando da guerra, de feridos, tudo isso faz parte da gente desenvolver nossa misericórdia. Eu lembro até hoje, eu estava num shiur em Israel, e é interessante, né, o quanto a gente acha que a gente se importa de verdade com os judeus. Para quem trabalha muito, né, eu trabalho muitos anos com kiruv, de aproximar pessoas que estão afastadas do judaísmo. Então a gente sente que a gente tem uma Havat Israel, uau, olha como eu me importo com cada Yehudi. Até que um dia eu estava na Shivá e estava tendo alguma das guerras, né, em Israel, algum desses conflitos, e infelizmente fizeram uma emboscada e mataram acho que 10 Miluim. Miluim são os reservistas do exército, que a tragédia é ainda maior. Por quê? Porque, óbvio, cada vida é uma vida, mas em geral Miluim são pessoas casadas, já com filhos, quer dizer, o nível de tsar, de sofrimento para o povo judeu é ainda maior. Então, qual foi a emboscada? Fingiram que tinham terroristas no prédio. Quando os soldados entraram, era uma armadilha, eles explodiram o prédio e, infelizmente, morreram, acho que, se não me engano, eram 10 pessoas. Estava no meio do shur Neshivá, e quem dava o shur era um senhor religioso, né, que nunca trabalhou com kiruv, religioso desde a infância, um Rav, Baruch Hashem, um Talmid Chacham. E no meio do shur, não lembro porquê, um dos alunos comentou, falou: Rav, você escutou que teve isso ontem? Ele parou o shur e começou a chorar, mas de escorrer lágrima. Quando ele escutou que faleceram 10 Miluim, ele parou o shur e começou a chorar. E ele era talmid foi talmid muitos anos do Rav Chaim Shmulevitz, Zeher Tzadik Livrahá. Ele falou: se o Rav Chaim tivesse escutado uma notícia dessa, ele teria parado o shur, ele teria aberto o Aron HaKodesh e ele teria ficado meia hora chorando na frente do Aron HaKodesh. Sim, a Havat Israel, isso era Ramim. A gente, infelizmente, a gente sente, a gente escutou de uma tragédia, o que a gente faz? A gente muda o canal de televisão e a vida continua. Quer dizer, quanto a gente sente de verdade a dor dos outros? Isso é um resbó, né? Uma conta que a gente tem que fazer com a gente mesmo, quanto dói de verdade. Se a gente parar para pensar racionalmente,
Passar na rua e ver uma pessoa dormindo no meio da rua, sem comida, sem casa, sem nada, a gente deveria parar e chorar. Pela sensibilidade de um ser humano, a gente deveria parar e chorar. Mas infelizmente a gente vai perdendo a realidade da vida, vai tirando a nossa misericórdia. Então a gente vê e virou normal, virou parte, tem o poste na rua e tem o mendigo na rua, vira parte do cenário urbano também. Então a gente acaba, infelizmente, de tanto ver desgraça, o pessoal brinca, né, que médico acaba virando também uma pessoa insensível. É verdade, porque se cada paciente que o médico perder, ele vai ficar meia hora chorando, ele não vai trabalhar mais. Um médico que trabalha na UTI, quantos pacientes ele já perdeu na vida? Ele acaba virando, de certa maneira, um pouco mais insensível, porque ele precisa disso para o trabalho, né? A tranquilidade de poder continuar o trabalho dele, mas a gente tem que ter muito cuidado para desenvolver essa rahamim, essa misericórdia. Agora, um ponto importante, a gente falou que aquele que tem misericórdia dos outros, quando os outros precisam, quando ele precisar, ele também vai receber. Isso, como a gente falou, vale em relação às pessoas, mas em especial, isso vale com Hashem. Olha que impressionante, a gente já estudou aqui na Sharem Binah sobre o livro Tomer Dvorah. O que fala o livro Tomer Dvorah? Os Yud Gimel Midot de Rahamim, os 13 atributos de misericórdia de Hashem. Esse livro Tomer Dvorah ele é espetacular, porque ele explica quais são os 13 atributos e ele traz na prática como a gente aplicar isso. Como eu posso no meu dia a dia ser misericordioso no mesmo nível que Hashem, ele é misericordioso com a gente. Então, o Al-Shir é um comentarista muito famoso da Torá, do Tanakh. O Al-Shir ele fala o seguinte, quando ele explica as Yud Gimel Midot, esses 13, a gente fala muito isso quando Rosh Hashanah, Yom Kippur, às vezes nos jejuns, na verdade os Faradim também, nos dias que tem, eles falam todos os dias, né? Mas a gente faz em momentos que a gente quer despertar a misericórdia de Hashem. E olha que interessante, o Al-Shir fala que quando você quer despertar a misericórdia de Hashem, óbvio que pronunciar os 13 atributos de misericórdia, que a gente fala Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Vehanun, Nerechapayim, Verav Chesed, óbvio que pronunciar isso já tem uma força muito grande, a força da Tefilá, mas ele fala que precisa mais do que isso. Se você quer que Hashem seja misericordioso com você, seja misericordioso com os outros. Como você se comportar com os outros, Hashem vai se comportar como um espelho com você. Você vai ser misericordioso, ele também vai ser com você. Você não se importa com os outros, Hashem também, qual a obrigação que ele tem? Se você não se sente obrigado com outros seres humanos, entre aspas, você tira de Hashem a obrigação dele também ser misericordioso com a gente. Como chamar Katuv, ve'ahavta lerecha kamocha, ame ao teu próximo como a você mesmo. Quer dizer, da mesma maneira que você gostaria que as pessoas fossem misericordiosas, tenha misericórdia dos outros quando eles estão passando por um momento de tristeza, um momento de dor. Abore itbarach chilek zot amidal latzadikim u leavadav leakiramba. Olha que impressionante, Deus ele distribuiu, ele deu essa característica para os tzadikim e para aqueles que servem ele, para que eles possam ser reconhecidos. Você vê quem é um Eved Hashem, quem é alguém que serve a Hashem, ou quem é um tzadik, justamente nesse traço de caráter. Kasher Yadata Be Yosef, como a gente vê isso em Yosef, que está escrito sobre Yosef. O Yosef foi vendido pelos irmãos. Imagina a sensação que ele teve. Primeiro os irmãos quiseram matar ele, jogaram ele num poço, que a Torá fala que o poço estava vazio e ele não tem água. Então o que o Rashi explica? Água não tem, mas tinha cobras e escorpiões. Ele só não morreu por um milagre aberto. Deus protegeu ele com um milagre aberto, mas pelos irmãos, eles queriam matar ele. Eles acabaram tirando ele do poço, acabaram vendendo ele, e muitos anos depois ele se reencontra no Egito. Mas agora o Yosef, ele é o vice-rei, ele é o segundo homem mais poderoso do Egito. Estalando os dedos, ele mataria todos os irmãos. O que ele faz? Ele começa a testar os irmãos para ver se os irmãos fizeram tshuva. Só que ele sabia que esse teste que ele está causando para os irmãos é um teste que isso causou sofrimento para eles.
Ele colocou joias, né? Que roubaram. Ele colocou várias coisas. Ele colocou o dinheiro de volta na sacola, ele acusou eles de serem espiões, eles obrigaram a trazer o Binyamin. Quer dizer, ele fez todo um teatro com a única intenção de testar os irmãos se eles tinham se arrependido da venda dele. Mas olha a expressão que a Torá usa, que nimkerura hamav, porque despertou a misericórdia. Está escrito algumas vezes, enquanto ele falava com os irmãos, ele tinha que parar e se esconder para chorar. Ele precisava colocar porque estava doendo nele. Ele sabe que ele tem que fazer isso, mas ele saía para chorar, ele não aguentava ver o sofrimento dos irmãos. E no final fala que ele não aguentou e ele mandou todo mundo sair para não humilhar os irmãos na frente de ninguém, mesmo que isso colocou a vida dele em perigo. Olha o nível de misericórdia que ele tinha. Sim. Duas perguntas. Duas. A primeira é, quanto tempo ele ficou dentro do buraco do poço, sei lá? Boa pergunta. A Torá não fala, mas não foi muito tempo. Mas deve, bom, qualquer segundo já podia matar ele. Não, tá falando que eles jogaram ele lá, eles sentaram para comer, e que depois o Reuven, ele saiu, e aí ele foi tirado e foi vendido. Mas não fala exatamente quanto tempo que passou essa permanência, mas deve ter sido uma permanência muito... Eu ouvi que os 10 sábios que morreram daquela forma de tortura foram para consertar o erro dos 10 irmãos. Sim. Só que esses 10 irmãos sofreram esse momento que Yosef mandou trazer Benjamim, não sei o quê. Não foi suficiente? Para o que eles tinham feito. Sadiquim, né? Não, justamente, não olha aqui, justamente por causa disso. Quanto maior o nível da pessoa, maior a responsabilidade e proporcional a cobrança é maior. Veraui lamaskil shetie midat rahamim ve'achanina tkua venimtzet belibo kol hayamim. Então, é apropriado, é correto para pessoas que tenham inteligência, pessoas sábias, que a misericórdia ela esteja fixa no coração dela e seja praticado. Não adianta só estar no coração, né? Tem que estar na prática. Como que era o slogan do Gelol, né? Não adianta ser pai, tem que participar, tem que colocar misericórdia para fora também nos nossos atos. Veieshkama minei rahmanut. Tem vários tipos de misericórdia. Vehemer ehokim zemizé. E eles são distantes um nível do outro nível. Rahamei aavalaben. Tem a misericórdia do pai com o filho. A mãe também está incluída. É bom lembrar. Zoi Rahmanut Abba Miteva Kol Haim. Isso é a verdade, que é uma misericórdia que vem com a natureza. Isso não precisa ninguém se trabalhar, os pais, para terem misericórdia dos filhos. Kederer Aklavim Via Behemot. Como a gente encontra até nos animais. Os animais também têm misericórdia dos seus próprios filhotes. Quer dizer, então isso é uma coisa TV. Quer dizer, um nível mais baixo de misericórdia. É uma misericórdia que já vem da própria natureza humana, né, de você cuidar das tuas futuras descendências. Vehine Adon Amerachem Alavdon. O segundo nível é o dono que tem misericórdia do seu Eved, do seu escravo. Por que aqui é um nível maior? Porque não tem obrigação, quer dizer, não é uma cria dele, não é uma continuidade dele, é um escravo dele, mas ele tem misericórdia do seu escravo. O terceiro nível seria Adam Amerachem Al-Havero Bemakom She Mekave Mimenu Toelet. A pessoa que tem misericórdia do seu companheiro, mas esperando alguma coisa em troca. Uma misericórdia meio forçada aí. Ele teve que desenvolver isso, mas é um business, né? Ele está fazendo como um negócio, porque essa misericórdia ele está pensando o que ele vai ganhar. Bechol Zot Tov Meod U Sheitpos Belibo Midat Arachmanut. Ele fala, olha que impressionante, mesmo que é pelo motivo errado, o quanto é importante ter Midot Tovot, um motivo completamente egoísta, mas coloca no coração essa midá, é importante ter misericórdia, mesmo que seja por motivos egoístas. Por quê? Porque Mitoch Halon Ishma Balishma, Bezrat Hashem começa de uma maneira não correta, quem sabe um dia vira uma misericórdia correta. Então faz, mesmo que não é com todas as midot isso,
dá tzedakah, mesmo que seja você está dando tzedakah para receber alguma coisa em troca, dá? Não tem problema, porque esse ato vai internalizando, vai se tornando parte de você. Aval atová ve'ameulá shebemidat arachmanut. Agora, qual que é o nível mais elevado? Qual que é o nível mais elevado da arachmanut, da misericórdia? Sheirachem al bno leavio leavodat aboreit barach. A pessoa que tem misericórdia do filho, e essa misericórdia é para levar ele para o serviço para Hashem. O que quer dizer isso? Que essa misericórdia muitas vezes vem através de um tapa. Vem através de levar o filho para Avodat Hashem, como está escrito, Av lebanim yodia elamitecha. O pai, ele tem a obrigação de fazer o filho conhecer a verdade de Hashem, quer dizer, fazer o filho entender a Avodat Hashem. Ve'irachem al nishmato yoter mima shemirachem al gufo. E a gente tem que ter mais misericórdia do filho do que a gente tem com a alma dele, do que com o corpo dele. O que quer dizer isso? Muitas vezes a gente vai ver uma misericórdia invertida, uma misericórdia que na verdade é uma crueldade. Tzarich leakoto beshevet musar. Precisa bater no filho com o bastão da educação. Aqui não é literal, gente, não é. Tem hoje em dia a lei da palmada, mas às vezes precisa ser literal. Baruch Hashem, tomei uns bons tapas na vida e foi bom, umas chineladas, umas. Mas não tinha a lei do. Da palmatória, da palmada. Não, de denunciar os pais, né? Hoje em dia eles denunciam. Às vezes não, mas às vezes tem abusos. Tem os dois lados, mas a gente vê que pela Torá, óbvio que se isso é feito Leshem Shamayim, da forma correta, Leadriho bederech yeshará afilo be, entre aspas, arzariut. A gente tem que educar os nossos filhos, direcionar eles para o caminho correto, mesmo que seja com, entre aspas, crueldade. O que é essa crueldade? Às vezes com tapa, com uma bronca, dá dó, mas nessa hora tem que ser, entre aspas, cruel. Uma criança que você sabe que se ele comer bala vai dar cárie no dente dele. Tem que falar não para a criança vai chorar, vai se jogar no chão, vai fazer escândalo no supermercado. Tem que ser cruel nessa hora, porque é pelo bem dele, é por amor. Na verdade não é crueldade, aqui é a misericórdia verdadeira. Quando você fala não para uma criança, pensando no futuro espiritual dele, então você está sendo o maior nível de misericórdia. Kizu achzariot ri rahmanut meulá. Esse tipo de, entre aspas, crueldade é o maior nível de misericórdia que o ser humano tem. Então falam que hoje em dia tem um negócio como chama? Baleia azul. Antigamente tinha Havaiana azul, resolvia tudo. A mãe pegava a Havaiana azul, resolvia qualquer problema. Não tem baleia azul, não tem bullying, não tem nada. A boa chinelada no moleque acabou todos os problemas psicológicos. Primeiro que aparecia. Não, o que tinha na frente voava. Eu lembro dos chinelos voadores. Inesquecíveis chinelos voadores. Agora, olha o que ele fala que é impressionante. Imimna shevet musar mibno. E aquele que impede, que ele não dá no filho com o bastão da educação, que irmerura hamavalav leakotó, porque ele tem dó de bater no filho, coitadinho, ele vai chorar e não vai ser bom, e vai desenvolver traumas. Já pensa nos problemas psicológicos daqui a 50 anos que ele vai ter se eu der um tapinha nele agora. O manihó leiler beshrirut liboará, e deixa ele ir nos domínios ruins do coração dele, com Yetzer Hará dele, e ne zuarachmanut toredet umeabedet etaben michaye ulam haba. Essa é o maior nível de crueldade que um pai pode ter com o filho, porque ele está encaminhando o filho para perder o seu Olam Haba. Então aqui não tem misericórdia nenhuma, não tem bondade nenhuma, ao contrário. Olha como às vezes as coisas se invertem. Veá famigadel yatom, mesmo aquele que está criando um órfão. Quem que pegou Baruch Hashem, teve misericórdia e pegou o órfão para criar ele. E o órfão, o que está escrito na Torá? Kol almaná veyatom lo teanun. É proibido causar sofrimentos para uma viúva e para o órfão. Várias vezes na Torá, a Torá ressalta o cuidado que a gente tem que ter para não causar um sofrimento para pessoas que naturalmente já são mais sensíveis. A gente tem que ter um cuidado, óbvio.
não pode causar sofrimento para ninguém. Mas para viúvas e órfãos, ele tem que ser ainda mais cuidadoso com o coração deles. E agora, você está criando um órfão, você precisa brigar com ele, mas tem uma mitzvah da Torá de não causar sofrimento para ele. Mitzvah lealkotó birdei leyashro lederech yeshara. Mitzvah bater nele se a intenção é endireitar os caminhos de vida dele. Não é disso que a Torá está falando, a gente ter misericórdia do yatom, do órfão. Se precisar, aqui entre aspas, ser cruel, tem que ser para endireitar ele na vida. Afal pequeno, sarir lenael ayatom berachamim. Mas apesar disso, tem que ser ainda mais cuidadoso com o órfão. Yoter mishar kol adam, mais do que com qualquer outro ser humano. Ach lo yanicheu leilech beshrerut libo. Mas não deixe ele ir nos caminhos do Yetzer Hara. Quer dizer, não é misericórdia isso é crueldade com ele. Você está tirando o olam haba dessa criança. Vegam tzarik shelo yerahem al atzmo yoter midai. Também a gente não pode ser muito misericordioso com a gente mesmo, mais do que o necessário. A gente às vezes passa do ponto. Ela tzarich leyaser atzmo ulechof itzro hara. Também às vezes precisa causar. Não estamos falando para seguir seitas que tem que se chicotear e amarrar coisas na pele, para espetos na pele, mas às vezes tem que até se autoflagelar um pouquinho. Para quê? Para endireitar o nosso Yetzer Hara. Às vezes a pessoa sente, aonde a gente aprende isso na Torá, tem uma mitzvah, a pessoa quando ele vê alguém que por causa da bebida se desviou do caminho, fazer um voto de Nazir. Quem é o Nazir? Aquela pessoa que está proibida de ter qualquer benefício, né, dos derivados de uva, e ele não pode cuidar da aparência física dele, não pode se purificar com mortos. Isso causa um sofrimento para a pessoa. Ele não pode ter nenhum cuidado com a aparência física. Ele tem que deixar o cabelo crescer, ele tem que, entre aspas, se distanciar dos prazeres do mundo material por um tempo limitado. Isso causa sofrimento. 3 coisas: se purificar com mortos, derivados de uva e cortar o cabelo. O que tem a ver com se purificar? O impurificar, nunca, a verdade é que eu nunca escutei nenhuma explicação por que isso tem a ver com vencer os instintos da pessoa. Os dois primeiros dá, né, da pessoa não cuidar tanto da beleza física, né, e com os prazeres da bebida. O terceiro, nunca escutei qual que é exatamente a conexão. Talvez é porque aqui indiretamente ele está num nível de santidade muito maior. A hora que ele se separou, talvez ele está num nível de santidade tão grande que ele se assemelha a um Cohen, que ele não pode se purificar com os mortos. E ele que determina o tempo. Sim. O mínimo é 30 dias, mas ele pode definir. O Shimshon, por exemplo, foi um dos que não definiu. Então, porque ele foi desde o nascimento. Mas ele não teve pode escolha. definir por ele. Normalmente a pessoa que define. O Shimshon ia ser um salvador do povo judeu, ele tinha um cálculo diferente de Hashem. Mas normalmente a pessoa que define o tempo, mas isso causa um sofrimento, se é necessário, também com a gente. Precisa de vez em quando dar uns apertos na gente mesmo, não pode ser só misericordioso com a gente. Vehen yerachem al krovav aniim, também tem que ter misericórdia dos parentes que são mais pobres. Vegam alaniim yerachem, e os pobres em geral, a gente tem que desenvolver, como a gente falou, não pode passar na rua e fechar o coração. A verdade é que, infelizmente, a gente não pode sair ajudando todo mundo. A quantidade de pobres, de mendigos é muito difícil, mas a gente tem que ter misericórdia, no mínimo sentir um pouquinho da dor que eles estão sentindo. O beioter yerachem al-irei Hashem, e em especial a gente tem misericórdia para aqueles que são tementes a Deus. Vezeu ikar arachmanut, esse é o principal da misericórdia. Ahonen ve'merachem ovdei Hashem aosim retzono, aquele que tem misericórdia daqueles que servem Hashem e que fazem a sua vontade. Esse é o que a gente mais tem que tentar desenvolver. Mas como todas as midot, até uma midá incrível dessa, como a misericórdia, temos um lado negativo. Essa última, que você tem que ter misericórdia para quem serve a Hashem. Sim, principalmente. Mas a pessoa precisa dessa nossa. Não, quando for necessário. Se for necessário,
Acima de tudo, sim. Dessas pessoas que servem a Hashem, que a gente mais tem que desenvolver a nossa misericórdia. Aval yesh rachmanut shehi ra'a yoter me'achzariyut. Tem misericórdias que são piores do que a crueldade. Kegon amerachem al areshaim umachazikotam. Aquele que tem misericórdia dos reshaim e apoia eles. Pessoas ruins. Vamos falar lá no STF. Pois é. A gente vê que, infelizmente, tem aqueles advogados de porta de cadeia que não é por misericórdia, para ganhar dinheiro, mas que começam a ter misericórdia de quem não é para ter misericórdia. Ele teve aquele jogador de futebol lá que matou a menina e agora estão querendo contratar ele para jogar de novo, como se nada aconteceu. Acho que contrataram e já despediram. E aí ele não jogou bem. Porque ele não pode. Não, ele não pode, ele não está livre. Não um médico que abusou de mulheres, Pois é. 150 mulheres. Pois é, mas tiveram misericórdia, que ele está doente, que coitado. E as mulheres que ele fez mal. O próprio Israel, exatamente, eles fazem prova com caras que e às vezes, sangue na mão, né? Às vezes isso custa caro para a gente, porque vão voltar a causar mais sofrimento. Veyesh mirshol gadol leish amagbia areshaim ve noten lahem yad. E é um grande tropeço, é um grande hilul Hashem, aquele que ajuda os reshaim e apoia eles. O mashpil atovim o moes bahem. E que tem muita gente que dá louvor para os reshaim e diminui os tzadikim. Infelizmente está acontecendo aqui no Brasil, né? Quem tenta organizar as coisas é atacado o tempo inteiro e os que quase destruíram o país são tratados como heróis. A gente vê que não é tão... A gente lê isso, quando eu li isso, eu falei, peraí, tem gente que faz isso? Está cheio, infelizmente está cheio. Colocado em mal, no lugar errado. Exatamente. Tem um post no WhatsApp, um cara falando, gente, o Lula falou que é para ser que nem no Chile, igual o Brasil. Exatamente. E isso é incitação criminosa. Incitação de violência, óbvio. Que pode ter consequências trágicas. Lula falando, pessoal, vamos fazer que nem no Chile. Hoje eu estava na prefeitura de São Paulo, você escutando. Porque estava tendo uma manifestação bastante. E aí a prefeitura fechou, eu estava em 20 minutos na hora que eu saí de pois é. segurança, teve que me escoltar até a esquina, porque pois é. estava batendo pela tela. Então Merachamim na hora errada com as pessoas erradas. Como está escrito no Passuco da Torá, Velot Tachosin Nechalav, Velot Tachmol, Velot Echasei Alav. Então pessoas que, está falando um Passuco que fala sobre, às vezes, uma pessoa ou uma família ou até uma cidade inteira que se voltou para a idolatria, tem que aplicar a pena de morte. E a Torá está falando, não tem dó, não é para ter dó. Não é hora de ter dó aqui. E também quando teve o Retaeg, o pecado do bezerro de ouro, a tribo de Levi não pôde ter dó nem de parentes, nem das pessoas mais próximas, realmente amigos, parentes que eram Hayav Mitah, que tinham pena de morte, eles tiveram que executar. Lo Yerahem Alani Badil. E também não pode ter misericórdia. Isso a Torá fala um passuco explícito, que você não pode ter dó do pobre no julgamento. O que quer dizer não pode ter dó do pobre? O pobre, ele tem que ser julgado com igualdade, porque o pobre não é porque ele é pobre que ele tem direito a ganhar o julgamento. Se ele é o errado da história, coitado, mas ele é o errado. Kedirtiv vedal lo teadar berivot. Não louve, não eleve o pobre na briga dele, no julgamento dele. Quer dizer, o julgamento tem que ser justo, tem que ser honesto, não importa se é pobre ou rico. O que acontecia, infelizmente, toda vez que um empregado entra na justiça, ele ganha. Por quê? Porque ele é o pobre, o outro é o rico, e ainda estamos na época da escravidão, do dono e o escravo. Então vamos ter dó do escravo. Não tem que ter dó, tem que fazer justiça. Se o empregador ele não cumpriu as leis, tem que dar a pena para ele, mas se cumpriu as leis, acabou. Não importa que ele é pobre. E as vagas na universidade? Não, pois é. Para índio, para pobre, para negro. Começa a cair nível do estudo, tem consequências. Veshelo yate mishpat avur dorko shelani. Não pode desviar o julgamento por causa das dificuldades que o pobre está passando na vida.
Veyesh Rahmanut e Achzariut. Tem também outras formas de misericórdia que são, na verdade, crueldade. Kegon anoten tzedakah leani ve'acharkach marbid aloto ani ve'omer natat leha kach vekach tzarich ata litroach bavuri ve'lavod oti kechol asher asiti lecha. Tem aquele que ele dá uma tzedakah para o pobre e depois vem cobrar do pobre. Falou, você lembra, né, que eu te dei tzedakah, agora você lembra que você está me devendo um favor, né? Você lembra, então, se puder, por favor, vir aqui e me... Você lembra que eu te ajudei, então estou esperando o retorno. Isso não é misericórdia, isso é crueldade. Cobrança. Exploração. Não, exploração. Gam ala behemot tzarich lerachem, também com os animais a gente tem que ter misericórdia. De novo, aqui sempre tem uma linha vermelha, cuidado de misericórdia e amor que tem com os animais hoje em dia. Que Asur letzaer balechaim, é proibido causar sofrimento desnecessário para os animais. O Talmud traz um caso de um bezerro que ele fugiu do açougueiro e ele escondeu a cabeça embaixo da roupa de um dos grandes rabanim da época, e o Rav virou para ele e falou, olha, você foi criado para isso, volta lá. E o bezerro voltou. Ele foi castigado 13 anos por não ter tido misericórdia. Está escrito com sofrimentos terríveis, com doenças que causavam muito sofrimento para o corpo. Quando terminaram os sofrimentos, quando um dia ele viu a empregada dele matando um rato com uma vassoura, e ele pediu para deixar o rato escapar e não matar ele. Aí terminaram os sofrimentos. Quando ele teve misericórdia de um animal, terminou o decreto. Então, a gente tem que mamashi, outra mitzvah que demonstra a misericórdia com os animais. Akem takim imó. Se você vê um burro caído com a carga dele lá do lado, ajuda ele a se levantar. Por misericórdia ao animal, ele está sofrendo. Tsar balechaim, tem que ter misericórdia. Vetzarich leachil lebehemto kodem sheyuchalu. Mitzvah da Torá, antes de comer, você dá comida para o teu animal. Por quê? Está escrito isso no Shema Israel, que você vai dar para os teus animais, você vai comer e vai se saciar. Primeiro dá para os animais. Está escrito na Torá isso. Ainda que não sejam animais que trabalhem para você, seja a sua estimação. De estimação? Não tem problema. Hoje em dia, o animal de estimação ele tem um excesso de amor, né? A gente acaba extrapolando o limite da misericórdia e acaba virando um amor que é um amor um pouco desequilibrado. Então ele fala, Midat Arachmanut, o Siman Lezera Avraham Avinu. Esse traço de misericórdia é um sinal da descendência de Avraham Avinu. Zera Israel é uma característica que é inerente ao povo judeu, que dirtiv Venatan lecha rachamim verichamcha veirbecha. Então ele deu para você misericórdia e você vai ser misericordioso. Lachen kol adam yargil atzmo ledaber kol dvarav belashon tahanunim verachmanut. Então a gente tem que se acostumar até na forma de falar as coisas. Só que a gente tem que falar sempre com misericórdia, como súplicas as coisas, e não de uma maneira grosseira, não de uma maneira demonstrando orgulho. Gambet itpaleló, também no momento que a gente está fazendo a nossa tefilá, Yaset filató tahanunim. A nossa tefilá tem que ser sempre como uma forma de súplicas para Hashem. Então isso também a gente vai se acostumando a ser mais misericordioso, e também que a gente tem a kavaná na tefilá, obviamente, fugir do transformar a tefilá numa coisa mecânica de ler palavras que a gente não entende o que a gente está falando. Por isso tem que estudar a tradução da tefilá. O meod yekabel adam sahar gadol midivrei rachmanut bedabro alevani dvarim rakim. Aqui muito importante a gente demonstrar misericórdia quando a gente está falando com os pobres, quer dizer, falar com o coração do pobre. E olha o que o Talmud fala: Rabim yodim mitzvat adiburim ve'alot ire que a Mnura Boisen. Então isso é uma coisa sabida, porque olha o que o Talmud fala para a gente: Anoten prutaleani mitbarech beshesh brachot. A pessoa que dá um dinheirinho, uma quantia pequena para o pobre, ele vai receber 6 brachot de Deus.
Ve'amefayesó, aquele que tranquiliza ele com palavras bonitas, que dá para ele uma esperança, fala, olha, bom dia, Bezrat Hashem, que seu dia seja bom. Você fala com o coração do pobre, mitbarech be'echat esre brachot. Ele recebe 11 brachot, quase o dobro. Quer dizer, mais a pessoa que apazigua o pobre do que aquele que dá dinheiro. Então, está escrito que é maior o branco dos dentes do que dá dinheiro. O que quer dizer o branco dos dentes? Você dá um sorriso para um pobre. Como pode ser? O branco dos dentes é mais do que um copo de leite, está escrito. Um copo de leite, você está com fome, tá bom, mas a fome volta daqui a 2, 3 horas. Se você der um sorriso para um pobre, se você dá esperança de vida, isso pode mudar a vida desse pobre. Porque às vezes um ato que você faz pode mudar a vida de alguém. Teve uma vez uma pessoa que ele foi no metrô de Nova York, ele estava atrasado, e veio uma pessoa vender lapiseira para ele. Vendedor ambulante, ela falou, o senhor quer uma lapiseira? E ele não precisava de lapiseira, ele estava com pressa, mas ele quis ajudar esse pobre. Ele falou, tá bom, olha, eu não preciso de lapiseira, mas eu vou te ajudar. E aí quando esse homem estava saindo, ele virou pro vendedor e falou, posso te falar uma coisa? Eu acho que você tem um grande tino de vendedor. Continua assim. Depois de alguns anos, ele foi de novo pegar metrô e tinha uma lojinha, uma papelaria lá dentro do metrô. E quando ele foi entrar para ver, uma pessoa veio falar com ele e falou, o senhor lembra de mim? Ele falou, sinceramente, desculpa, mas não. Ele falou, não, há uns 5 anos atrás o senhor comprou uma lapiseira minha aqui na estação. Eu falei, olha, você deve ter vendido para muita gente, como você lembra de mim? Eu falei, não, você não está entendendo, o senhor mudou minha vida. Quando o senhor me falou aquelas palavras, todo mundo me tratava como se fosse lixo. Eu, para vender uma lapiseira, tinha que implorar como se eu fosse um nada. O senhor foi o primeiro que me deu um incentivo. Quando o senhor me falou que eu era um vendedor nato, isso me deu vontade. E eu comecei a investir, eu peguei um dinheiro emprestado, e eu abri um stand pequenininho, o stand começou a dar certo, Baruch Hashem, eu tenho loja em várias estações de metrô. Porque alguém incentivou ele, alguém deu vida para ele. Então é maior o sorriso do que um copo de leite. Então, às vezes a gente pode, Baruch Hashem, dar vida para um pobre muito mais do que dar R$1 para a pessoa que realmente vai ajudar ele até a próxima refeição e mais nada. Mas aqui no Brasil eles não querem sair também do que eles fazem. Infelizmente. Não querem. Eu peguei um trem uma vez, não tinha um que não queria continuar fazendo. Mas mesmo assim a gente tem que ter misericórdia. A gente não pode perder, né? Por causa, infelizmente a vida aos pouquinhos vai tirando um pouco, né? A gente vai tendo decepções na vida, a gente não pode deixar as decepções tirarem a misericórdia do nosso coração. Ve'atá ben adam terachem al nishmatcha amitkayemet leadeyad. Então você tem que ter misericórdia da tua alma que vai existir para sempre. A gente tem que ter misericórdia com a gente mesmo. Do que? Da nossa Neshama, esse é o principal. Leaviá el tanug muflá asher lo ra'at ain, levar a nossa alma para os prazeres verdadeiros, que os nossos olhos nunca viram os prazeres verdadeiros. Tenha misericórdia da tua própria alma. Uma vez eu tinha falecido o avô de um rapaz de Shivá, e ele foi falar com o Rosh Yeshiva. Ele falou, Rav, o que eu posso fazer para a elevação da alma do meu avô? Ele falou, olha, você pode estudar alguma coisa, vai fazer Teilim, vai estudar, mas não estuda só para a elevação da alma do teu avô, estuda também para a elevação da tua alma. Não espera alguém morrer para elevar a alma da pessoa, a tua própria alma também. A gente sempre faz Leilu Nishmat dos outros, faz Leilu Nishmat de você mesmo, eleva a tua própria alma também. Então tem que ter misericórdia da nossa própria alma para levar ela para o Lamabá. Veló yeviahá rov tavatcha lachtó, e não deixa que teus desejos te levem para o lado da transgressão. Vetiye nidre meor el rosher, para que você, Deus me livre, não se afaste da luz para a escuridão. Hamol alatzmecha, tenha misericórdia de você mesmo. Verus al nafshecha, e tenha dó da tua própria alma. A gente tem que lembrar, cada verá que a gente faz loleino, a gente está destruindo nossa alma, estamos manchando nossa alma. Tenha dó da tua alma. Da mesma forma que você tem uma roupa bonita, você tem dó, você não vai usar essa roupa para limpar a casa. Acabou de comprar,
uma roupa de festa, você tem dó de sujar, de estragar. Você não vai usar para limpar a casa. Tenha dó também da tua Neshama, de não manchar a tua Neshama. Ve'al techalel od nishmatcha ve'avlei atanugim. E não deixa se sujar, não deixa virar uma coisa rola, uma coisa profana, o esplendor que tem na tua alma com os prazeres passageiros do mundo material. Então, Amar HaHam falaram os nossos sábios, Min anedivut yabod adam bemidat arachamim, através das doações, que não doações só de dinheiro, doação do nosso tempo, doação da nossa atenção. A gente sabe do conceito de maaser, né, de doar 1/10 dos lucros que a gente tem. O Rav Moshe Feinstein fala que você tem que doar também maaser do teu tempo. Quanto você doa do teu tempo para os outros? Sim. No lucro ou de tudo que entrar? Não, do lucro. Porque às vezes se o cara tiver prejuízo, ele ainda vai ter que tirar o maaser, não, dos lucros. Tem muitas alahot. Maaser precisa estudar bem as alahot, mas tem que tomar cuidado, tem coisas que não podem ser descontadas do maaser. Então, por exemplo, do lucro, que a gente chama lucro bruto. Não pode falar, olha, então eu vou descontar também o meu aluguel. Não, isso não é descontado do maaser. O que é descontado do tomate? Então, os custos, por exemplo, que você tem para fazer um trabalho. Se você compra e vende coisas, então você vai levar em consideração o que entrou de dinheiro, mas descontando o que saiu. Você vai do teu lucro que você teve com o negócio. Mas outros gastos que não tem nada a ver com o ganho que você teve, isso não pode ser descontado. Tem que tirar uma até da alegria que você tem. Né? De tudo, a verdade é tudo, que tudo que a gente tem na vida. Alegria, distribui alegria para sim, outras pessoas. Não, Baruch Hashem, eu já escutei muitas famílias que quando tem alguma alegria grande na família, um casamento, eles doam um casamento para uma outra família. Doam o casamento inteiro, pagam tudo para uma outra família para repartir um pouco, né? Eu estou tendo essa alegria, eu quero dar essa alegria também para uma... A gente tem a mitzvah de doar maaser do tempo, também dedicar um pouco do tempo, pegar um telefonema, dar um telefonema para alguém, ajudar a visitar um doente, visitar um enlutado, maaser do nosso tempo. Então, através da doação, a gente vai começar a construir essa misericórdia dentro da gente. O malat amidazot tavrin vetaskil asher abore mitnaheg ba im kol abruim. E aí você precisa perceber que com essa midá Deus se comporta com todas as criaturas. A preocupação que Deus tem até com as pequenas criaturas. Está escrito que Deus, aquele que sustenta desde o ovo dos piolhos até o chifre dos maiores animais. Quer dizer, Deus está se importando com o ovo dos piolhos. Quer dizer, Ele tem misericórdia com cada criatura. Shenemar verahamav al kol masav. Deus é misericordioso com todas as criaturas dele. Então, o quanto é importante a gente trabalhando os atos, vão internalizando as midot dentro da gente. Quanto mais misericórdia a gente tiver, quanto mais bondade a gente vai fazendo com os outros, a gente vai internalizando a misericórdia. O contrário também, infelizmente, é válido. Quanto mais a gente fechar o coração e passar batido em pessoas que precisam de ajuda, a gente não pode ajudar o mundo inteiro, mas alguma coisa. Eu já contei algumas vezes essa história que um Rav contou em Israel, que toda vez que a cunhada dele vê uma ambulância em Israel passando, o que você pode fazer? Tem algum doente, né? Tem uma ambulância com a sirene ligada, tem alguém doente lá, talvez em risco de vida. O que você pode fazer por essa pessoa? Ela fazia um teilim, um perek de teilim, uma pessoa que ela não tem a mínima ideia quem é. Então, quer dizer, esses atos, eles vão, Baruch Hashem, colocando misericórdia, e isso pode ser um kiddush Hashem muito grande. Tem uma história de uma família que, Baruch Hashem, parte da família, eles fizeram tchuvá, e infelizmente uma parte da família não tinha feito tchuvá. E eles tentavam de todas as maneiras, convidavam para o Shabbat, mas eles sempre recusavam o convite, até que uma vez, Baruch Hashem, eles aceitaram o convite de vir passar o Shabbat. E durante o Shabbat, eles sentiram que as portas estão fechadas, eles não estão abertos para escutar nada, eles não querem saber do Shabbat. O Shabbat inteiro não entrou nada de todo o Mussar, de todos os ensinamentos. Motzei Shabbat, eles estão acompanhando a família para eles pegarem o ônibus de volta para a cidade deles.
e eles começam a escutar um barulhão na sinagoga. Isso é Motzei Shabbat, sábado à noite. Então perguntaram, essa família não religiosa perguntou: o que está acontecendo aqui? Falou: olha, tem uma pessoa muito doente na cidade, e pediram para todo mundo, Motzei Shabbat, vir para a sinagoga para fazer Teilim. E depois que eu acompanhar você, eu vou voltar e eu também vou lá na sinagoga fazer Teilim. Ele falou: mas quem é a pessoa? Eu falei: não tenho a mínima ideia. Distribuíram um panfleto, tem o nome da pessoa, mas eu não sei quem é. Falei: você vai desperdiçar o teu sábado à noite por alguém que você nem sabe quem é? Eu falei: não só eu não sei, pelo menos metade dessa sinagoga ninguém sabe. Quer dizer, o barulho que estava vindo, uma sinagoga lotada no sábado à noite, de pessoas que não sabem para quem eles estão rezando. Isso é Rahamim, isso é ter misericórdia, isso é se importar com a dor dos outros. Aquela família fez chuva. Aquilo tocou eles de um jeito tão forte que eles fizeram chuva. Se pessoas conseguem chegar nesse nível, que eles têm misericórdia a ponto de abrir mão do prazer deles, das coisas deles, para pensar nos outros, a gente também quer seguir nesse caminho. Então, quanto mais a gente fizer bondade, a gente vai colocando no coração a misericórdia, fora todo o que do Hashem que a gente pode, Baruch Hashem, a gente pode fazer na vida.